Olá pessoal, nós hoje vamos falar de um livro, de uma obra que eu já mencionei aqui em outras oportunidades, mas eu queria falar um pouco mais dela e deixar aqui no nosso Dica de Livro o nome desse autor, que é o Amilcar de Araújo Falcão. E a importância da obra, e eu já falei isso em outras oportunidades, ela já vem logo na cara do livro, na capa assim do livro, você já verifica a importância da obra do professor Amilcar de Araújo Falcão, onde a gente vê que a 6ª edição foi atualizada pelo Flávio Bauer Novelli, né, falecido professor da UERJ, mas ela teve anteriores anotações do professor Geraldo Ataliba, do professor Aliomar Baleeiro, que fez o prefácio, e o professor Rubens Gomes de Souza, que fez uma belíssima apresentação. Se você olha a apresentação do professor Rubens Gomes de Souza falando do Amilcar de Araújo, você percebe na figura dos autores clássicos uma vontade de descobrir a verdade das coisas, a verdade acadêmica. Você percebe ali uma não vaidade, os elogios que ele faz ao Amilcar de Araújo Falcão, que infelizmente faleceu com 39 anos, ou seja, antes de deixar aí para o mundo todo o seu conhecimento jurídico, mas nos brindou com essa obra, O Fato Gerador da Obrigação Tributária. O Rubens Gomes de Souza, ele conta uma passagem até engraçada de que o Amilcar de Araújo Falcão era tão preocupado com a verdade da ciência, com desvendar a verdade da ciência, que eles iam para se reunir, o Rubens Gomes de Souza, o Amilcar de Araújo Falcão e outros tributaristas, para ouvir as gravações que o Amilcar de Araújo fazia dos concursos que ele participava, concursos de defesa de teses que naquela época eram muito mais corriqueiras que nos dias atuais, esses concursos de teses. E eles ficavam ouvindo as críticas dos examinadores ao pensamento do professor Amilcar de Araújo Falcão. Só que essas reuniões eram feitas regadas a uísque. E enquanto que as pessoas que ali estavam de alguma forma jocosa, né, meio que brincavam com as críticas, o professor Amilcar de Araújo Falcão tentava ali defender aqueles que os criticavam. Tamanha era a sua busca pela verdade científica. Então, essa obra eu recomendo bastante, né? Não só por conta da figura do Amilcar de Araújo Falcão, mas também por conta do tema, que é o fato gerador da obrigação tributária. Essa expressão, né, esse nome, fato gerador da obrigação tributária, ele é muito criticado em termos de terminologia, né? O Paulo de Barros faz crítica, outros autores fazem crítica. O próprio Amilcar de Araújo Falcão critica o termo fato gerador da obrigação tributária porque, obviamente, na concepção dele, o fato gerador não é o que gera a obrigação tributária. O gerador, esse adjetivo da palavra fato, ele reconhece aí como uma crítica a esse termo. O Paulo de Barros Carvalho faz outros tipos de críticas mais ligadas à semântica, mas aqui não convém aprofundar. Mas a ideia aqui do fato gerador para o Amilcar de Araújo Falcão é que este fato gerador ele não gera obrigação tributária, porque ele deixa muito claro que o que gera a obrigação tributária, né, a obrigação de pagar tributo, a obrigação principal, é a lei. Então aqui, só para resumir o pensamento do professor Amilcar de Araújo Falcão, o fato gerador da obrigação tributária, quem for ler a obra vai perceber isso, né, tem diversas discussões, mas ele elenca 3 características desse conjunto de fatos que faz com que a obrigação tributária surja, né, que se dê o nascimento da obrigação tributária, embora a gente saiba aí que tem que ter a previsão de lei. E justamente é isso que ele diz. As características desse fato gerador é que tem que estar previsto em lei, né? Então aí tem toda aquela discussão, né, de interpretação econômica do fato gerador, interpretação extensiva, interpretação taxativa. Isso ele aborda na sua obra, então daí a importância, né, nessa obra escrita na década de 60, salvo engano, né, o prefácio do Geraldo Ataliba de 1971. Então é uma obra importante. E uma das características desse fato gerador dentro do pensamento do professor Amilcar de Araújo Falcão é justamente que o fato gerador ele tem que estar previsto em lei.
esse fato tem que ser um fato que tenha relevância econômica. E daí também é toda aquela discussão sobre interpretação econômica do fato gerador, do qual o professor foi acusado de defender, mas ele explica muito bem o que ele quis dizer com isso. Infelizmente, alguns autores deturpam esse pensamento, mas na verdade o que ele quis dizer é que se vá, por ser um fato econômico, o que se quer é evitar a manipulação de formas jurídicas para que o contribuinte não pague tributo. É toda a discussão que se tem hoje de planejamento tributário, de propósito negocial. Isso decorreu lá ainda do pensamento do professor Amilcar de Araújo Falcão. Então, previsão em lei, ser o fato, um fato econômico que ganha relevância jurídica, não é só ser econômico, não é só ser social, por exemplo, é um fato que gera uma relevância jurídica, um fato econômico com relevância jurídica. É óbvio que aqui a obra precisa de atualização. Por exemplo, o professor Ricardo Lobo Torres, já na sua obra, ele fala justamente que não só o fato pode ser gerar a obrigação aí de pagar tributo, não só o fato jurídico, mas o ato jurídico, o próprio negócio jurídico, mas no pensamento do professor Amilcar de Araújo Falcão era só o fato jurídico, né? Aquele conjunto de fatos, porque ele não queria entrar na discussão de ato e negócio para não vincular o nascimento da obrigação tributária à vontade do contribuinte. Então esse é um aspecto característico aqui do pensamento do Amilcar de Araújo Falcão em relação a fato gerador. E a outra característica do seu pensamento aqui, da sua obra, e aí a gente está falando de uma obra anterior aí à década de 70, é justamente o pressuposto de fato como o nascimento da obrigação principal. E aqui tem toda aquela discussão, mas que já hoje em dia está mais superada, que é saber se o lançamento tributário é constitutivo da obrigação tributária ou não, ou é apenas declaratório. E o professor defende que o lançamento tributário teria essa função, essa característica declaratória, né, trazendo uma exigibilidade à obrigação de pagar tributo, porque o que gera o nascimento da obrigação tributária, o que faz surgir a obrigação tributária, desde que prevista em lei, é justamente o fato gerador. Então, o professor Amilcar de Araújo Falcão, como características do fato gerador, ele elenca a previsão em lei, e a sua obra vai discutir esses elementos, um fato de relevância, um fato econômico com relevância jurídica, e um terceiro elemento que seria o pressuposto de fato da obrigação principal. O fato gerador seria o pressuposto de fato da obrigação principal. Então, previsão em lei, fato econômico com relevância jurídica e o pressuposto de fato como relevante aí para a obrigação de pagar tributos. Fica aqui a minha dica, então, que você procure aí na sua biblioteca, procure em sebos a obra do professor Amilcar de Araújo Falcão. Vou ficando por aqui, forte abraço, não se esqueça de se inscrever nas suas redes sociais e até a próxima.